Gente, vamos falar aqui de uma coisa que é muito grave e muito séria, né? O Thomas Jefferson, ele foi presidente dos Estados Unidos, ele certa vez falou uma frase que ela é muito impactante e muito a propósito, né? Muito a propósito. Talvez muitas pessoas não entendessem o espírito, a essência da luta dele, que foi governador, que foi presidente dos Estados Unidos. Ele diz assim: quando a injustiça se torna lei, a resistência se torna um dever. Entendeu? Então, as injustiças, elas nos proporcionam aí esse lado da gente reagir, da sociedade, das pessoas de bem reagirem, né? Thomas Jefferson, ele foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, servindo de 1801 a 1809. Ele também foi o principal autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1761. Jefferson nasceu em abril de 1743 em Shadwell, Virgínia, e faleceu em 4 de julho de 1826 em Charlottesville, também na Virgínia. Além de sua presidência, Jefferson teve uma carreira política diplomática notável. Ele foi o primeiro secretário dos Estados Unidos, governador da Virgínia, né? E também serviu como embaixador na França. Thomas Jefferson é lembrado por suas contribuições para a promoção dos ideais do republicanismo e por sua visão de um império de liberdade que combateria o imperialismo britânico. E essa frase dele ela é extraordinária. Quando a injustiça se torna lei, a resistência se torna um dever. Quando a injustiça, né, se torna lei, a resistência se torna um dever inalienável de todos, né? De todos os homens e mulheres de bem, de todos os brasileiros, de todas as pessoas realmente comprometidas, né, com os princípios norteadores da vida. Em uma sociedade onde a injustiça se institucionaliza e se torna lei, né? O papel de cada cidadão, você que está aí no canal está vendo a imagem do Jefferson, do Thomas Jefferson. Então, o papel de cada cidadão se torna ainda mais crucial. A conformidade passiva diante de leis e juízes injustos apenas perpetua a opressão e a desigualdade, corroendo os alicerces da justiça e da liberdade. Quando a injustiça se torna a norma, a resistência emerge como um dever moral e cívico. Resistir a leis injustas não é apenas um ato de desafio, mas uma manifestação de integridade e coragem. Historicamente, figuras emblemáticas como Mahatma Gandhi, Martin Luther King demonstraram que a desobediência civil, quando pacífica e bem fundamentada, pode ser uma poderosa ferramenta para a transformação social. Esses líderes mostraram que diante da tirania, a ação coletiva e a resistência consciente são essenciais para restaurar a justiça e os direitos humanos. A resistência não se limita a manifestações e protestos. Ela também se manifesta na defesa dos valores democráticos, na proteção dos direitos das minorias e na luta incessante por um sistema legal que reflita equidade e dignidade para todos. Em tempos de opressão, cada ato de resistência, por menor que seja, contribui para a construção de um mundo mais justo e humanitário. Portanto, é essencial que continuemos a nos opor às injustiças, denunciando leis que perpetuam a desigualdade e a opressão. Ao fazer isso, honramos o princípio de que a justiça deve prevalecer sobre a injustiça e a liberdade deve triunfar sobre
a tirania. Portanto, quando a injustiça se torna lei, a resistência se torna um dever inalienável de todos aqueles que acreditam em um futuro melhor. Muito a propósito, o que a gente está vendo no Brasil são coisas absurdas que as pessoas comprometidas com a verdade, com a transparência e a honestidade têm denunciado, como aquela condenação do ministro Alexandre de Moraes contra uma mulher, uma professora aposentada de 71 anos de idade, que cometeu o seguinte crime. Ela vestiu uma camisa do Brasil, pegou uma bandeira do Brasil, colocou uma Bíblia embaixo do braço e foi para Brasília. Ela queria o quê? Transparência, liberdade e que a verdade fosse mostrada como aquilo que muitos brasileiros pediam. No momento de uma depredação, que houve algumas situações mais violentas, ela se abrigou ali para tentar se livrar ou se esconder aí de uma possível bomba ou coisa parecida. E aí ela foi presa no Congresso e condenada, pasmem os senhores, a 15 anos de cadeia, 15 anos de prisão, uma mulher sem arma, uma mulher vestida a camisa do Brasil, com a bandeira do Brasil e com sonho de liberdade, uma mãe de família, que desde pequena sempre se preocupou com o Brasil, trabalhou, estudou, se formou, ajudou o Brasil à sua maneira como educadora, como professora. E aí se sentindo atingida porque no seu ideário ela via a necessidade da população não se omitir dentro desse discurso do ex-presidente Thomas Jefferson, de se insurgir contra as injustiças. E ela é condenada, provavelmente, para morrer na cadeia. Ela tem 71 anos, né? 71 anos. Muitas condenações absurdas ao longo da história foram registradas por conta da tirania, da opressão, por conta daquela luta incessante do mal contra o bem. Uma das coisas mais emblemáticas foi o julgamento de Jesus Cristo, que em seu tempo ele combateu a opressão, combateu o autoritarismo, combateu os julgamentos injustos, combateu aquela máxima da violência contra a dignidade das pessoas. Ele pedia transparência. O seu discurso acabou causando mal-estar nos poderosos da época. E Jesus Cristo foi condenado injustamente, exatamente por combater as injustiças e a opressão. Na Galileia, no primeiro século, um homem se destacou entre muitos, Jesus de Nazaré. Não apenas pregava palavras de amor e compaixão, mas também agia contra as injustiças e opressões que marcavam sua época, contra a perseguição e julgamentos injustos. Sua mensagem era clara: justiça, igualdade e respeito por todos, especialmente pelos mais pobres e marginalizados. Jesus caminhava pelas estradas empoeiradas, cercado por pessoas que encontravam nele uma esperança renovada. Ele curava doentes, acolhia os excluídos e denunciava a hipocrisia dos poderosos, como ocorre atualmente. Sua força não vinha de armas ou exército, mas de sua fé inabalável e do poder transformador do amor. Contudo, sua voz ecoava longe demais, perturbando a paz dos que se sentiam ameaçados por suas ideias revolucionárias. Os líderes religiosos e políticos viam em Jesus um perigo para a ordem estabelecida, uma figura que poderia incitar mudanças indesejadas para o sistema nefasto e cruel, como a gente tem visto atualmente. Ele questionava as autoridades dos sacerdotes, a corrupção dos governadores, clamando por um mundo mais justo e fraterno, e combatia os maus juízes que julgavam para atender interesses de grupos e pessoais, não julgando pela justiça, pela equidade, pela verdade e pela transparência. O julgamento de Jesus foi um triste reflexo de uma sociedade que não estava pronta para abraçar suas palavras. Acusando injustamente, ele foi
aí submetido a um processo cheio de irregularidades e falsos testemunhos. A condenação à cruz foi uma tentativa de silenciar sua voz e esmagar o movimento que ele havia iniciado. Mas ao invés de silenciar, a cruz amplificou a mensagem de Jesus. Sua morte e ressurreição tornaram-se símbolos de esperança e de redenção, inspirando gerações a lutar contra as injustiças e as opressões. A história de Jesus é um lembrete poderoso de que a justiça verdadeira não pode ser calada e que aqueles que combatem o mal com amor e coragem deixam um legado eterno. Assim, Jesus Cristo, condenado injustamente porque combatia as injustiças, as opressões, as ações condenatórias dos maus juízes que condenavam de acordo com o interesse e não pela lei. Coincidência com alguma coisa que acontece atualmente no Brasil? Então, isso continua a ser um farol. A mensagem de Jesus continua a ser um farol para todos que buscam um mundo melhor. Sua vida e suas palavras ainda ressoam, convidando-nos a sermos instrumentos de paz e de justiça em nosso próprio tempo. As palavras de Jesus, o ato da condenação, e que teve uma pressão tão forte que chegou ao ponto da justiça da época livrar da cadeia um criminoso, um corrupto, um bandido que havia cometido inúmeros crimes, Barrabás. Barrabás foi preferido, e Jesus preterido numa condenação injusta, que levou Pôncio Pilatos a lavar as mãos quando a população com lavagem cerebral, como muitos ainda atualmente existem, que se posicionam em favor do mal, gritavam que ao invés de libertar Jesus, que libertasse o criminoso, o bandido, o Barrabás. E o que é mais triste, os próprios seguidores de Cristo se omitiram e se acovardaram e fugiram, porque naquele momento de grande pressão popular em favor da condenação de Cristo, porque combatia os interesses dos poderosos para defender os mais humildes, os seus seguidores, pessoas das quais ele havia realizado grandes milagres, como curar pessoas de cegueira de nascença, pessoas com problemas aí de deficiência que não podiam andar, e até ressuscitou mortos. Mesmo assim, os seus seguidores se acovardaram e fugiram, como muitos que se omitem de combater o autoritarismo, o arbítrio que hoje se assola no Brasil e em alguns países do mundo. Quase todos os seus seguidores fugiram, e um dos poucos foi um dos mais fiéis, Pedro, que por sinal acabou negando a Jesus Cristo. Então, que você reflita, que você traça aí um parâmetro, que você traça algumas condições para formar um juízo. A vida está entre o bem e o mal. Você escolhe. Você vai seguir o bem ou o mal. E aqueles que teimar em ficar do lado do mal, diante de uma situação de violência absurda contra as instituições, contra o Estado de Direito, contra a democracia e contra o nosso futuro. Aqueles que se posicionarem a favor do mal, um dia certamente vão ter que prestar conta para Deus. Pense nisso.